Dando continuidade à discussão sobre estudos epidemiológicos, vamos falar sobre estudos analíticos. Nesse tipo de estudos, há uma clara intenção de se comparar dois grupos, com o objetivo de se medir a associação entre o fator de exposição e o desfecho. No caso, o desfecho pode ser uma doença. O que vai variar nesse tipo de estudo analítico, que a gente vai discutir somente os observacionais, vai ser se o grupo de estudo ele vai partir da exposição ou do desfecho. Então, por isso, já podemos observar que temos dois tipos de estudos: o estudo de coorte e o estudo de caso-controle. Vamos começar com caso-controle. Então, o estudo de caso-controle começa pela seleção dos casos, pessoas doentes. Então, essas pessoas doentes são comparadas com controles, pessoas não doentes. O grande problema do estudo de caso-controle são os controles. A busca dos controles é que vai determinar se o estudo vai ter uma validade ou não. Esse tipo de estudo ele está muito sujeito ao viés de seleção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de controle que a gente seleciona. Eles têm que ser representativos dessa população de origem dos casos. Então, se a gente selecionar grupos de pessoas no estudo controle que sejam muito semelhantes aos casos, nós não vamos encontrar nada. Então, esse é o grande cuidado, o grande calcanhar de Aquiles do estudo de casos controles. Então, a função do estudo do controle é justamente poder observar se existe um excesso de exposição, um excesso de risco no grupo de pessoas doentes. Então, o pesquisador vai comparar a proporção de expostos entre os casos e os controles. Bom, essa medida de associação que é utilizada no estudo de caso-controle, ela é um pouco diferente do que é utilizada no estudo de coorte. Então, a gente vai discutir isso numa outra aula sobre medidas de associação e causalidade. Aqui a gente vai se concentrar nas vantagens e desvantagens no modelo, no delineamento dos estudos. Qual é a principal vantagem do estudo de caso-controle? Ele é apropriado para doenças raras. Então, se você tem uma doença rara e você quer investigar os determinantes dessa doença rara, deve-se começar com o estudo caso-controle. Uma coorte, ela deve demorar muito tempo até descobrir os fatores determinantes. Até todas as pessoas adquirirem a doença que é rara, já que na coorte a gente está partindo da exposição, a gente vai ter um tempo muito prolongado para chegar a uma conclusão. Então, ele é muito bom para as doenças raras. Então, outra coisa, outro fator, doenças com longos períodos de progressão. Então, se a gente tem uma doença que demora muito a acontecer, o caso controle te ajuda a chegar mais rapidamente aos resultados, aos determinantes dessa doença. Vários fatores podem ser estudados, então a gente geralmente, quando faz um estudo de caso-controle, a gente não pergunta um único fator, a gente pergunta vários fatores, a gente faz um questionário que contenha todas as nossas dúvidas, todas as nossas hipóteses, tudo que a gente suspeita que possa estar causando a doença, e como necessitam de menos indivíduos, eles são mais baratos. Então é um estudo que tem um delineamento retrospectivo, e por isso ele costuma ser mais barato que o estudo de coorte. O problema é que, com isso, por ele ser um delineamento mais sujeito ao viés, por ser retrospectivo, então tanto o viés de aferição, viés de memória e o viés de seleção, ele costuma ter também o nível dele de gerar evidência é menor. Bom, limitações. A escolha do grupo de controle é uma grande limitação. A gente tem uma grande dificuldade. O que geralmente a gente faz? O que o pesquisador faz? Ele vai selecionar o controle a partir de pessoas hospitalizadas em outras clínicas. Então, se você está querendo estudar câncer de pulmão, você pega pacientes como controles da área da clínica ortopédica, um exemplo. Isso também traz problemas. A gente sabe que pacientes internados eles são diferentes da população geral. Outra estratégia de buscar controles é buscar na comunidade. Quer dizer, parentes, vizinhos, também seria uma outra estratégia. Mas também tem problemas. Tem que tomar muito cuidado com a seleção de controles. A exposição de doenças já ocorreram. Conforme eu falei, o desenho é retrospectivo. Então, a doença já ocorreu e a exposição também. Então, isso pode acarretar alguma introdução de vieses no estudo. Tomar cuidado com esse fato. Vamos discutir agora a coorte. A coorte é um estudo em que a gente acompanha um grupo de pessoas, definindo inicialmente quem está exposto e quem não está exposto ao fator
que o pesquisador tem interesse em estudar. No decorrer do tempo, essas pessoas vão sendo avaliadas por meio de testes diagnósticos, consultas médicas, e essa avaliação vai definir se a pessoa vai desenvolver o desfecho ou não, no caso, a doença que se pretende estudar. O estudo de coorte ele tem várias vantagens. É um estudo que apresenta mais alto grau de evidência, que gera mais alto grau de evidência dentro dos estudos analíticos, observacionais. Então, é um estudo por quê? Porque você pode fazer um questionário e esse questionário você acompanha essa pessoa e avalia vários fatores de risco e consegue definir a história natural da doença por meio de coorte. São estudos que se prestam à investigação dos efeitos das exposições raras. Então, se você tem uma exposição rara e você quer estudar essa exposição nos indivíduos, você pode estudar por meio de uma coorte. Então, vou dar um exemplo de uma exposição rara. Asbestos. Nem todo mundo, ou a grande maioria, não se expõe ao amianto. Essas pessoas, geralmente expostas ao amianto, trabalham em fábricas de telhas e tudo mais. Então é uma exposição rara. E ali você pode descobrir se aquela exposição está relacionada à doença. Ou, por exemplo, um grupo que se expõe a uma radiação ionizante, e aí vai definir no decorrer do tempo se essa pessoa vai desenvolver uma neoplasia ou não. Então, isso é interessante. Agora, tem que tomar muito cuidado com o limite ético. Né? Nesse tipo de estudos observacionais, o pesquisador não aloca o risco. O risco ele acontece de maneira natural, de maneira aleatória, vamos dizer assim. Não é o pesquisador que aloca o risco. Ninguém vai ser louco, pelo menos não hoje em dia, de expor o indivíduo a um fator que é sabidamente de risco, somente por um estudo. Agora, claro, nós temos coortes muito clássicas e que tiveram esse tipo de comportamento por parte dos pesquisadores. Um exemplo é a coorte Tuskegee. A coorte Tuskegee, um grupo de pesquisadores acompanhou pessoas com sífilis. Uma coorte excelente, um estudo extremamente que deu várias informações sobre a história natural da sífilis, mas foi extremamente antiético. Por quê? A partir do momento que eles descobriram a cura da sífilis, eles não ofereceram a cura aos pacientes que estavam no estudo. E isso é antiético, não pode acontecer. Então, a coorte ela tem que respeitar os limites éticos. Então, a gente, conforme já falei, a gente pode estudar vários fatores de risco. Então, eu posso estudar por meio de um questionário, eu posso estudar por uma determinada doença, se está relacionada a uma radiação, ou se a inalação de algum gás, e por aí vai. Eu posso tirar todas essas dúvidas, testar todas as hipóteses, acompanhando os indivíduos no decorrer do tempo. Agora, a grande desvantagem é o longo período de acompanhamento. A coorte mais clássica que nós temos, e a mais famosa talvez, é o estudo de Framingham, em que a pequena cidade de Framingham foi elencada para estudar fatores de risco cardiovascular. Praticamente tudo de fatores de risco cardiovascular que nós conhecemos hoje vem desse estudo de Framingham. Só que esse estudo já dura em torno de 60 anos. Então, para fazer uma coorte, você tem que levar um longo período de acompanhamento. E isso, às vezes, desestimula um pesquisador. Um resultado que ele vai demorar vários anos para alcançar, ele vai pensar duas vezes. Então, geralmente, esses estudos são institucionais. Outro problema, como você tem um longo acompanhamento, você pode ter uma perda amostral. Imagine se eu chego em Framingham e falo, olha, agora eu vou estudar vocês aqui, é importante esse estudo, a gente vai chegar a vários resultados, mas ninguém pode mais sair daqui, nem morrer, nem evadir-se da cidade, nem pode entrar mais ninguém. Então, a perda amostral é um problema que é um problema da coorte e que pode gerar problemas, porque aquelas pessoas que saem da coorte podem ser justamente as pessoas que vão desenvolver o desfecho. E aí, se isso se acumular em um determinado braço do estudo, isso pode falsear ou pode superestimar, né, uma associação. Outro problema é o custo elevado. Então, para você fazer o diagnóstico, você vai ter que fazer exames diagnósticos. Às vezes você tem que usar exames diagnósticos que são caros, que são exames diagnósticos que não são de rotina, e aí o custo se eleva muito. E geralmente, como você tem uma exposição rara, quanto maior o número de indivíduos acompanhados, maior a chance de você chegar a uma associação. Né? Você vai definir o teu tamanho amostral mínimo para você poder chegar, evitar que aquele seu resultado seja ao acaso, mas quando você aumenta o teu tamanho amostral, você aumenta a sua possibilidade de chegar a uma associação.
entre aquele fator de risco e o desfecho. Então, o custo vai se elevando, vai se tornando cada vez mais caro por causa do acompanhamento, diagnóstico e acompanhamento. E, conforme já falei no estudo de caso controle, ele é pouco eficaz para doenças raras. Então, se eu quero estudar uma doença rara, eu não vou utilizar uma coorte, eu vou demorar séculos, eu posso não conseguir os indivíduos suficientes para provar a minha associação. Então, ele não serve para doenças raras, é melhor partir de um caso controle. Bom, outro desenho de coorte que nós temos é a chamada coorte retrospectiva, ou coorte histórica. A gente viu que a coorte é um estudo essencialmente prospectivo. Então, a gente parte da exposição e chega ao desfecho. Exposição ou não, chega ao desfecho. Então, ele tem caracteristicamente, ele é prospectivo. Agora, existe um modelo de coorte e que ele é retrospectivo. Então, nesse modelo, a exposição à doença aconteceu no passado, mas tem que ficar atento, e aí pode confundir com o caso controle, a coorte retrospectiva é diferente. Eu vou partir dos indivíduos no passado na exposição. Eles não estavam doentes ainda. Por isso que a coorte retrospectiva é muito mais difícil de ser feita, porque eu tenho que ter dados, registros muito bem feitos desses indivíduos para poder afirmar. Sabe certamente que eles tiveram a exposição e que desenvolveram desfecho. Então, raras situações a gente pode utilizar a coorte, a gente pode fazer uma coorte retrospectiva. Vou dar um exemplo da fábrica de amianto. A fábrica fechou, mas eu tenho uns registros de medicina do trabalho. Então, eu sei quando os indivíduos entraram, quando eles desenvolveram a doença. Então, eu pego isso no passado e acompanho e posso fazer o controle com indivíduos, por exemplo, que trabalharam no escritório, na área administrativa. E eu comparo quem trabalhou na planta, na fábrica, propriamente dita. Mas eu tenho todos os registros, né? E tem que ser registros bem feitos. Como ele utiliza dados do passado, a gente pode ter problemas como o viés de aferição. Né? A gente pode ter o registro da saúde do trabalhador não foi feito para pesquisa, então ele tem limitações para se fazer uma pesquisa. Né? Agora, também são estudos mais baratos. Então eu posso ter um estudo de uma qualidade de uma coorte mais barato que vou fazer uma coorte, né? Fazer um estudo prospectivo. Agora tem que tomar cuidado que a coorte retrospectiva ela se presta a acompanhar eventos específicos, eventos muito bem documentados. Então, o exemplo que eu dei da fábrica é um. Outro exemplo que a gente poderia citar é, no passado, pessoas que tiveram exposição a, por exemplo, uma radiação. A gente pode dar o exemplo, um evento extremamente atípico, excepcional que aconteceu no Brasil, de exposição de radiação, o evento de Goiânia, né, em que as pessoas foram expostas àquele césio 121, se eu não me engano. Essas pessoas foram sendo expostas, eu sei que exatamente quem foi exposto e posso até definir níveis de exposição. E aí sim eu posso fazer uma coorte retrospectiva hoje com os dados de prontuário dessas pessoas, que elas foram acompanhadas, foram definidas se elas desenvolveram a doença ou não. Né? Então eu posso fazer, mas é um evento muito, muito atípico, é um evento especial, vamos dizer assim. Ele não é uma coisa que aconteça todo dia. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer coorte retrospectiva e analisar uma coorte retrospectiva. Bom, para resumir, eles são importantes para estabelecimento de determinantes. Então eles testam a hipótese gerada de estudo descritivo. Geralmente, para se definir um determinante, a gente começa com um estudo descritivo. Não é uma regra, isso não é uma regra, mas geralmente a gente parte de uma observação, de um estudo descritivo, de uma observação descritiva de uma saúde de população, saúde e doença de uma população, e a partir dessa hipótese a gente começa a fazer um estudo observacional analítico. Né? Um estudo que tem um desenho retrospectivo, ele está sujeito ao viés, então pode ter viés de aferição, né? E aí isso pode gerar deficiência, uma coisa que às vezes você não pode corrigir, não tem como corrigir porque a doença e a exposição já aconteceram no passado. E a seleção de controles com caso controle. Toma muito cuidado. Se a gente selecionar controles muito parecidos com os casos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E muito diferente também, a gente pode subestimar ou pode encontrar uma associação que não existe. Então, cuidado com isso.
Outra coisa que tem que ficar em mente é que a coorte tem um custo elevado e o longo tempo de acompanhamento. Enquanto o caso controle tem a vantagem de ser um estudo que ele é feito rapidamente ou mais rapidamente que uma coorte, de forma mais barata, né? A gente pode fazer a partir do hospital, a partir de casos que você tenha no seu consultório, na sua clínica, depois vai ter que selecionar os controles. A coorte não, a coorte tem que ter uma estrutura bem complexa montada, os indivíduos têm que ser acompanhados, evitar-se ao máximo as perdas, né, o que acontece no estudo de caso controle. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado para poder dar certo, para poder chegar a uma conclusão adequada para esses estudos. Então, a gente vai estudar numa próxima aula as medidas de associação. Eu quero só que deixar claro, que fique bem marcado, que enquanto na coorte eu posso definir os desfechos, eu consigo, por isso, dizer a incidência. No estudo de caso controle eu não consigo dizer incidência. Isso vai ter um impacto nas medidas de associação que eu vou utilizar. Então, lembrar bem disso. No estudo de coorte eu consigo definir incidência, eu consigo dizer qual a incidência da doença. Nos estudos de caso controle não dá para fazer isso porque eu estou partindo dos casos. Então, isso vai ter um impacto e a gente vai discutir isso numa próxima aula.